Anos depois de ter usado minhas inseguranças como munição no pátio da escola, ele estava aqui. Eu o encarei por cima da minha mesa de ébano maciço, onde pilhas de documentos estratégicos e uma placa de latão gravada com meu nome e meu cargo de diretor de talentos pareciam gritar a verdade. O jogo havia mudado. Eu era o Dr. Lucas Ramos. O garoto silencioso, alvo de chacota no Colégio Aurora, não existia mais. E quem estava sentado na cadeira de couro à minha frente, curvado, suando sob o terno barato e implorando por uma vaga de gerente de projetos de nível júnior, era Pedro. O Pedro. O valentão. O destino não é irônico, ele é implacável. Pedro falava sem parar, desesperado para preencher o silêncio que eu impunha. Ele listava suas poucas e questionáveis qualificações, seus olhos fixos em minhas mãos, que jaziam cruzadas sobre o teclado do meu laptop. Ele não me reconheceu. E essa falta de memória era o maior presente que ele poderia ter me dado. Para ele, eu era apenas o diretor que decidia seu futuro. Para mim, ele era o elo mais fraco em uma cadeia de vingança que eu estava prestes a finalizar. Minha família depende disso, Dr. Ramos. Ele murmurou, a voz grave da adolescência agora carregada de desespero adulto. Eu só preciso de uma chance para provar meu valor. Eu farei qualquer coisa. Eu sorri, mas o gesto não alcançou meus olhos. Minha mente correu para uma tarde úmida de quinta-feira. Uma lembrança que eu havia guardado como um tesouro amargo por mais de 15 anos. Lembrei-me do cheiro de cloro da piscina e do som alto das risadas dele. Faremos melhor do que isso, Pedro. Eu disse a voz controlada. Eu não vou apenas te dar uma chance. Eu vou dar exatamente o que você merece. Eu mal havia terminado a frase, e o passado se projetou em minha mente. Para entender a frieza do meu sorriso naquele escritório, é preciso voltar ao tempo em que o meu destino não era determinado por um título, mas pela crueldade de um único garoto. É preciso voltar ao tempo em que Lucas Ramos era apenas o garoto invisível e o rei do pátio era Pedro. O Colégio Aurora não era uma instituição de elite, mas tinha uma hierarquia social rigidamente definida, e eu ocupava o último degrau. Eu era o tipo de garoto que a maioria dos adolescentes ignora. Magro, óculos grossos, permanentemente curvado sobre livros de cálculo ou ficção científica, e com a constante aura de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Lucas Ramos, o garoto invisível, era o título que eu havia conquistado por pura conveniência. Ser invisível era uma defesa, um casulo silencioso que me permitia sobreviver à explosão hormonal e social do ensino médio. Mas o meu refúgio tinha um predador natural. Pedro, o rei do pátio. Não era o mais inteligente nem o mais rico, mas era forte, alto e exalava uma confiança bruta que o transformava no centro de gravidade de qualquer grupo. A humilhação era o seu hobby, e eu, aparentemente, o seu projeto favorito. Para Pedro, eu era um experimento social, a prova viva de que a intelectualidade e a fraqueza física eram intrinsecamente ligadas. Suas agressões não eram físicas, mas cirúrgicas. Ele visava o meu orgulho e a minha dignidade com uma precisão que, anos mais tarde, eu ironicamente reconheceria como um talento para a crueldade. Ele tinha uma plateia cativa, e o palco era o refeitório, o corredor e, especialmente, a beira da piscina. Lembro-me de inúmeros incidentes menores. O sanduíche esmagado no refeitório, a mochila despejada na lama, os apelidos cruéis que ecoavam pelos corredores. Mas havia um dia, aquela quinta-feira úmida, que se tornou o marco da minha vingança. Foi o dia em que o rancor deixou de ser um sentimento e se tornou uma filosofia de vida. Eu estava no meu último ano, prestes a ser aceito na faculdade dos meus sonhos, quando Pedro decidiu dar o seu show de despedida. Eu estava sentado na arquibancada da piscina coberta, estudando trigonometria antes de uma aula extra. O local estava quase vazio, exceto por ele e sua claque de 2 seguidores. Ele se aproximou sorrindo. O sorriso de Pedro não era de alegria, era o prelúdio da dor. Ele me perguntou alto o suficiente para que o eco da piscina amplificasse sobre meus planos futuros, zombando da minha escolha por engenharia e da minha falta de habilidades sociais. Então, ele pegou o meu caderno, onde eu havia escrito, com caneta tinteiro, as anotações complexas de um teorema. O caderno era meu tesouro, a única coisa que me dava valor naquele ambiente. Isso aqui é lixo, Ramos. Ele rosnou, rasgando uma página lentamente, garantindo que o som do papel rasgando fosse ouvido.
Seus olhos encontraram os meus, e o olhar era de puro desprezo. Aprenda que na vida real quem manda não é quem sabe, é quem tem coragem de esmagar o fraco. O que aconteceu em seguida foi o catalisador. Ele não rasgou apenas as páginas. Ele pegou o caderno e o atirou com força total na água da piscina. A tinta começou a escorrer, transformando meses de trabalho em uma mancha azul escura que se dispersava na água clorada. Eu não chorei. Eu me levantei e apenas olhei para ele. Naquele momento, o medo se transformou em uma raiva fria e densa. Eu vi nos seus olhos o prazer do poder, e na minha mente nasceu a promessa silenciosa. Um dia, Pedro, você vai estar na minha frente, e eu serei a pessoa que decide o seu destino. Peguei o caderno encharcado e saí sem dizer uma palavra, deixando para trás o eco das gargalhadas dele. Essa promessa foi o meu combustível. Ela me impulsionou através da faculdade, através de todos os desafios corporativos. A dor do passado não se dissipou. Ela se cristalizou em ambição pura. E era essa ambição que, 15 anos depois, me fez encarar Pedro, o homem que não se lembrava do garoto que ele havia destruído. O Colégio Aurora havia me ensinado uma lição amarga. No mundo, a força bruta vence a inteligência, a menos que você controle as regras do jogo. A partir do momento em que o caderno encharcado foi resgatado da piscina, minha vida deixou de ser sobre aprender e passou a ser sobre adquirir poder. A promessa silenciosa de vingança não era uma ferida aberta, era uma bateria de lítio, fornecendo a energia inesgotável para a minha ambição. Na faculdade, eu não procurei socializar, eu procurei excelência. Engenharia de sistemas, seguida por um doutorado em gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos, o título Dr. Lucas Ramos era uma armadura cuidadosamente forjada. O foco era absoluto. Eu não estava mais fugindo de Pedro. Eu estava construindo um castelo de sucesso alto o suficiente para que, um dia, ele não pudesse mais me alcançar. Minha ascensão no mundo corporativo foi meteórica. Eu entendi rapidamente que a verdadeira hierarquia não estava na força física, mas no controle dos recursos, o dinheiro, a informação e, crucialmente, o capital humano. Eu me especializei em recrutamento e desenvolvimento de liderança, uma área onde o meu julgamento e a minha decisão eram a palavra final sobre o futuro de centenas de pessoas. Eu me transformei. Os óculos grossos foram substituídos por lentes de contato e o guarda-roupa de moletons cinzentos, por ternos sob medida. A postura curvada deu lugar à retidão de um executivo que sabe o seu valor. O garoto invisível deu lugar ao Dr. Ramos, uma figura respeitada, profissionalmente fria e com um histórico intocável. Eu me certifiquei de que o meu passado no Colégio Aurora fosse uma linha na poeira, sem rastros digitais ou sociais que pudessem me conectar ao garoto fraco de antes. No entanto, a frieza profissional era apenas uma casca. Por baixo, o rancor ainda existia, polido e refinado como uma joia rara. Eu nunca procurei ativamente por Pedro, mas sabia que, no vasto e cruel mundo dos negócios, o destino era apenas uma questão de tempo e de posição. Minha posição atual, diretor de talentos na Atlas Tech Solutions, era o pináculo desse controle. Eu não apenas contratava. Eu decidia quem tinha permissão para entrar no sistema, quem subia e quem era descartado. O poder de validar ou arruinar uma carreira adulta residia na minha mesa. E então, 15 anos depois, meu nome profissional, o meu sucesso e a minha posição finalmente colidiram com o destino de Pedro. Em uma manhã de segunda-feira, materializando a promessa que havia me impulsionado desde a beira da piscina. O valentão havia tropeçado, e eu estava lá para garantir que ele caísse de vez. Eu estava na minha sala de reuniões privativa, projetada com vidro fosco e aço escovado, o epítome da discrição e do poder. Era um santuário isolado, onde todas as decisões eram tomadas por mim e para mim. O currículo de Pedro já estava sobre a mesa, uma folha de papel digital que eu havia analisado em detalhes forenses antes mesmo de ele entrar. Pedro Menezes. 4 empregos nos últimos 5 anos. Nenhum deles durou mais de 12 meses. Um rastro de posições de gerência inicial que terminaram em reestruturação ou incompatibilidade cultural. Códigos corporativos para desempenho ruim e conflitos. Ele tinha uma lacuna de 8 meses no currículo que parecia gritar desempregado e desesperado.
Ele havia mentido sobre as datas e exagerado em suas responsabilidades em cada um dos empregos anteriores. A porta se abriu e ele entrou. O tempo havia sido generoso com Lucas, transformando a fragilidade juvenil em autoridade fria. Com Pedro, ele havia cobrado um preço. O rei do pátio agora era um homem com barba por fazer, com a camisa apertada no colarinho e o cabelo ralo. A autoconfiança bruta que o definia havia sido substituída por uma ansiedade quase palpável. Ele apertou a minha mão com a palma úmida e eu senti um arrepio de satisfação. Obrigado pela oportunidade, Dr. Ramos, ele disse a voz rouca, tentando soar profissional. Eu o convidei a sentar-se na cadeira à minha frente, a mesma cadeira onde eu havia planejado cada detalhe da minha ascensão. O jogo de poder era absoluto. Ele não ousou me olhar nos olhos por muito tempo, mantendo o foco no meu peito ou nos documentos à minha volta. E mais importante, ele não me reconheceu. Eu o havia transformado em Lucas, o executivo, e não no Lucas, o fraco. A mudança no meu nome profissional, eu usava o nome da minha mãe na escola, mas mudei para Ramos, o nome de solteiro do meu pai ao entrar na faculdade. A armadura de um terno sob medida e o título de doutor foram barreiras intransponíveis para a da memória seletiva de um valentão. Pedro, comecei. Minha voz grave e medida, o tom de alguém acostumado a comandar. Seu currículo é interessante. Conte-me sobre a sua experiência na BTP Solutions. Enquanto ele falava, eu o observei metodicamente. Ele estava mentindo sobre os motivos da saída, usando jargões corporativos vazios para mascarar a verdade. A narrativa dele era toda sobre sucesso e crescimento, mas sua linguagem corporal, os pés balançando, o tique nervoso no pescoço, contava uma história diferente. Eu liderei uma equipe de 15 pessoas, doutor. Fui responsável por otimizar os processos de entrega em 20%, ele afirmou, inflando o peito momentaneamente. Eu cruzei os braços, inclinando-me para trás. E por que, Pedro, você saiu de lá depois de apenas 10 meses? A otimização não foi sustentável? A pergunta o pegou desprevenido. Ele hesitou, e o silêncio se arrastou. O pingo de suor escorreu pela têmpora dele. Foi uma reestruturação, ele pigarreou. A empresa decidiu cortar custos em gerência sênior. Infelizmente fui um dos afetados. Entendo, é o que o seu currículo diz. Eu respondi com a frieza de um registrador. Naquele momento, enquanto ele se contorcia sob o meu escrutínio, toda a dor do pátio da escola voltou, mas sem o veneno. A lembrança do caderno jogado na piscina foi apenas o catalisador. O sentimento dominante era o poder. O ciclo de humilhação estava prestes a ser revertido. Ele estava vulnerável, e eu tinha a caneta. O que eu busco em um gerente de projetos, Pedro, é integridade, compromisso e, acima de tudo, humildade. Você parece ter a ambição, mas eu preciso de provas de que pode se comprometer, eu disse, sem emoção. Eu já sabia a resposta. Eu não o contrataria para a vaga de gerente, mas eu o contrataria para a minha vingança. A porta se fechou, e o eco do passo apressado de Pedro desapareceu no carpete silencioso da Atlas Tech. Ele se foi, quase se arrastando. A antítese patética do rei do pátio que ele costumava ser. O garoto que me havia encarado na beira da piscina, seguro de seu poder, havia sido substituído por um homem que implorava por uma tábua de salvação. Fechei meus olhos e saboreei o silêncio. Eu poderia ter rejeitado o currículo dele ali mesmo. Um e-mail sucinto. Agradecemos o seu interesse, mas... E o assunto estaria encerrado. Seria o fim rápido e limpo de um inimigo. Mas isso não era justiça. A vingança não podia ser um ato de mero esquecimento. Ela tinha que ser uma lição, fria, cirúrgica e, acima de tudo, devastadora. Pedro precisava sentir a total e completa inversão de poder. A punição não seria apenas a negação de um futuro. Seria a desintegração metódica de seu presente. A Atlas Tech Solutions me deu as ferramentas que Pedro jamais poderia imaginar. Como diretor de talentos, eu controlava mais do que orçamentos de contratação. Eu tinha acesso a softwares de verificação e redes de headhunters que podiam desenterrar a história oculta de qualquer candidato. O meu plano de vingança foi disfarçado de due diligence aprofundada para a vaga de gerente de projetos, uma farsa burocrática perfeita. Comecei pelas referências profissionais. Em poucas horas de pesquisa cruzada, o rastro de demissões que ele tentou cobrir
se tornou um mapa detalhado do fracasso adulto. O que ele chamava de conflito de personalidade em seu primeiro emprego foi, na verdade, uma tentativa frustrada de reivindicar o crédito de um projeto que não era dele. A reestruturação na segunda empresa, desvio de foco e mau uso flagrante de recursos, passando horas administrando um esquema de vendas secundárias durante o expediente. A cada clique, eu via o rei do pátio se autodestruindo, a arrogância dele se transformando em incompetência corporativa. O período mais crítico era a lacuna de 8 meses. Ele alegou consultoria independente. A verdade que eu desenterrei através de registros públicos de pequena empresa e dados de crédito era que ele havia falido tentando lançar uma micro-startup que não durou nem 6 meses, deixando-o endividado. A falência profissional era satisfatória, mas a vulnerabilidade pessoal era a peça mais crucial. Eu não procurei apenas a carreira dele, eu procurei o seu calcanhar de Aquiles. Usando uma conta pessoal, iniciei uma busca detalhada nas redes sociais que ele mantinha semi-privadas. Encontrei uma esposa e 2 filhos pequenos. As fotos não mostravam a opulência dos tempos de escola, mas sim a luta silenciosa. Posts sobre a dificuldade de pagar as contas de final de ano, comentários sobre a necessidade de a esposa conseguir um emprego de meio período e orçamentos para reformas inacabadas. Pedro não estava apenas desempregado, ele estava financeiramente quebrado e carregava o peso da falência familiar. A vaga de gerente de projetos não era um avanço de carreira. Era o único bote salva-vidas dele. A dor que ele me causou era antiga. A dor que eu causaria seria imediata e tangível para todos que ele amava. A vingança precisava ser mais longa do que um simples não. Ela exigia que ele se humilhasse, se rebaixasse e, por fim, entendesse o preço de ser um valentão em um mundo onde o Dr. Lucas Ramos ditava as regras. Eu descartei o gerente de projetos. Eu tinha uma posição em aberto que seria perfeita para o meu plano. Auxiliar de arquivo, tarefas repetitivas, tédio absoluto, salário mínimo. Mas, crucialmente, dentro da Atlas Tech e sob a minha supervisão. Ele não seria um colega, seria um subordinado desesperado, trabalhando no subsolo da minha autoridade. Eu redigia a oferta de emprego. A isca, agora reforçada pelo conhecimento de seu desespero, estava pronta para ser lançada. Eu esperei exatamente 3 dias para ligar para Pedro. O tempo que a minha experiência em recursos humanos me ensinou ser o ideal para permitir que a ansiedade de um candidato desesperado se transformasse em desespero puro. Nesses 3 dias, ele certamente não parou de checar o e-mail, de se perguntar o que havia dito de errado e de sentir o peso da incerteza sobre a sua família. Ele atendeu no primeiro toque, a voz tensa e apressada. Pedro Menezes. Ele disse quase engasgando. Dr. Ramos, da Atlas Tech. Eu respondi com um tom profissionalmente neutro, mas ligeiramente otimista. Tenho novidades sobre a sua candidatura. Peço que encontre um momento tranquilo, pois esta é uma conversa delicada. Um suspiro nervoso atravessou a linha. Eu podia imaginá-lo na beira da sala, afastado da esposa, com o telefone na mão suada, o futuro dos seus filhos pendurado na minha próxima frase. Eu não estava apenas jogando com a sua carreira, mas com a sua sobrevivência. Olha, Pedro, a verdade é que o seu perfil é complexo para essa nossa vaga de gerente de projetos. Comecei, usando a linguagem corporativa para mascarar a crueldade. A Atlas Tech preza muito pela integridade, pela consistência e pela transparência. O seu histórico de saídas abruptas e a discrepância entre o que o seu currículo afirma e o que encontramos nas referências de mercado criaram uma bandeira vermelha muito clara. O silêncio era total. Era a confissão do mentiroso pego. O orgulho dele estava sendo desmantelado em tempo real. Eu entendo, doutor, mas eu juro que as saídas foram por motivos de mercado. Eu sou dedicado... Deixe-me terminar. Eu o interrompi, minha voz ganhando uma borda de autoridade. O que eu busco em um líder não é apenas o sucesso em projetos, mas a capacidade de se comprometer e de ser transparente com seus erros. E francamente seu histórico recente não reflete isso. Eu fiz uma pausa calculada. No entanto, eu vejo ambição. E vejo desespero, Pedro. E na Atlas Tech, estamos dispostos a investir em pessoas com potencial que precisam de uma segunda chance, mesmo que tenhamos que começar pela base. É uma chance de você provar, sob minha supervisão direta, que pode ser confiável. Essa era a isca.
A farsa da compaixão era o que faria o rei do pátio se prostrar. A vaga de gerente de projetos não é para você, declarei. Mas eu tenho uma posição aberta, uma vaga de retaguarda que exige total comprometimento e atenção aos detalhes. É uma posição que pode provar, acima de tudo, a sua humildade e integridade. Que posição seria, doutor? Ele perguntou, a voz quase um sussurro, misturando esperança com a certeza da desgraça. Auxiliar de arquivo sênior, anunciei, dando um brilho profissional ao título degradante. Você será responsável pela digitalização e catalogação de todos os nossos arquivos jurídicos e de RH. É um trabalho extremamente repetitivo, minucioso e confidencial. O trabalho será no subsolo, isolado da equipe de gerenciamento. E Pedro, o salário é o mínimo base da nossa política interna. Não há bônus de gerência. É um retorno à estaca zero. O choque foi audível em um suspiro preso. Um gerente de projetos que agora ganharia menos de um quarto do que estava acostumado. A queda era brutal, e eu a descrevi com precisão. Auxiliar de arquivo? Ele repetiu, a palavra parecendo estranha e humilhante na boca do antigo valentão. Minha proposta é uma chance de reescrever seu valor, começando pela base. É a única forma de eu, pessoalmente, poder te dar um voto de confiança. Se em 6 meses você provar ser confiável e humilde, podemos conversar sobre futuras progressões. Você está disposto a engolir o seu orgulho e provar seu valor, Pedro? Eu o deixei calcular os números em sua cabeça. Aluguel, mensalidade dos filhos, o medo da falência. Eu o deixei sentir o peso da sua história e o peso da sua família. Finalmente, a voz dele retornou, quebrada e derrotada. Eu aceito, Dr. Ramos. Eu aceito a vaga. Muito obrigado pela chance. Perfeito, Pedro. O contrato será enviado ao seu e-mail. Não se atrase no seu primeiro dia, Pedro. Não atrase. Concluí, com a quietude satisfeita de quem acabara de prender a isca. A vingança não era a demissão, mas a certeza de que o rei do pátio passaria os próximos meses curvado no subsolo, cumprindo tarefas humilhantes sob a minha supervisão. A humilhação havia apenas começado. E agora, ela era oficial. Pedro estava na Atlas Tech há pouco mais de um mês. O departamento de arquivo era no subsolo, um labirinto de corredores frios e estantes metálicas. Ele passava 8 horas por dia em frente a um scanner, lidando com os restos burocráticos que o resto da empresa jogava fora. Eu não precisava ir até lá para saber que ele estava odiando cada segundo. Os relatórios de desempenho que eu recebia indicavam que ele era minimamente eficiente, mas sua atitude era de ressentimento passivo. O meu plano de vingança não era fazê-lo sofrer em silêncio. Era fazê-lo pagar em voz alta. Eu preparei a cena com a precisão de um cirurgião. Agendei uma reunião de acompanhamento e avaliação do desempenho do novo colaborador, na minha sala de conferências principal, no último andar, com vistas panorâmicas para a cidade. Convidei a supervisora de RH, Lúcia, e o chefe de projetos, Daniel, que eram figuras importantes na empresa e que haviam expressado preocupação com a contratação de Pedro, dada a vaga inicial de gerência. Pedro chegou ao último andar visivelmente nervoso. O terno barato que ele usava na entrevista parecia ainda mais amarrotado. Ver o chão de granito e o ambiente de luxo do andar executivo, comparado ao seu cubículo no subsolo, era parte da tortura. Ele se sentou à mesa, tenso. Obrigado por virem. Eu disse sorrindo para Lúcia e Daniel, mas mantendo a formalidade com Pedro. Estamos aqui para avaliar o primeiro mês de Pedro como auxiliar de arquivo sênior. Lúcia, você começa? Lúcia, sempre direta, não hesitou. O trabalho de Pedro tem sido adequado. Mas, Dr. Ramos, ele expressou desconforto em várias ocasiões sobre o nível da função, o que levanta dúvidas sobre o seu comprometimento de longo prazo e humildade. Pedro tentou se defender, gaguejando sobre a necessidade de adaptação, mas eu o cortei com um gesto. É exatamente sobre humildade que eu quero falar. Pedro. Eu me virei para ele, e pela primeira vez, mantive meu olhar fixo e intenso. Você nos disse que faria qualquer coisa por esta chance. Você nos disse que aceitaria começar do zero. Eu deslizei uma fotografia laminada sobre a mesa em sua direção. Era uma foto antiga, tirada com flash de baixa qualidade, do Colégio Aurora. Na foto, estava ele, mais jovem, arrogante, e ao lado dele, eu, Lucas, o garoto invisível, com os óculos tortos e a expressão de medo. Pedro olhou para a foto. O silêncio na sala foi sufocante.
A cor esvaiu-se do rosto dele. Ele levantou os olhos, o pânico absoluto substituindo a arrogância de outrora. Ele finalmente me viu, não o Dr. Ramos, o executivo, mas Lucas, o alvo. Lucas, não. É você? Ele sussurrou a voz quase inaudível. Sim, Pedro, sou eu disse sem um traço de emoção. Eu encarei Lúcia e Daniel, que pareciam confusos, mas atentos. Permitam-me apresentar a vocês, colegas, o meu velho amigo Pedro Menezes, o homem que me ensinou há 15 anos que na vida real, quem manda não é quem sabe, mas quem tem a coragem de esmagar o fraco. O impacto foi total. As suas mãos começaram a tremer. Ele estava nu de seu orgulho na frente dos executivos que decidiam seu salário mínimo. Você se lembra do meu caderno de trigonometria, Pedro? Aquele que você jogou na piscina e disse que a minha inteligência era lixo? Eu forcei a voz a ser fria e clara. Eu o guardei. E ele me ensinou algo. Eu não usei a força bruta como você. Eu usei o sistema. Usei o controle. E, ironicamente, hoje você veio até mim, implorando pela sua sobrevivência, justamente pela falta de integridade e responsabilidade que eu vi em você naquela época. Eu toquei o teclado, abrindo o relatório que detalhava suas mentiras no currículo. Esta reunião não é sobre o seu desempenho no arquivo, Pedro. É sobre o caráter. E, como diretor de talentos, meu trabalho é garantir que a Atlas Tech contrate pessoas com integridade. O seu passado e o seu presente não se alinham com os nossos valores. E por isso, Pedro, você está demitido, com efeito imediato. A vingança estava completa. A demissão era apenas a formalidade final. Mas a humilhação pública era a verdadeira recompensa. O silêncio após a minha declaração foi total. Lúcia e Daniel estavam paralisados, absorvendo o drama pessoal inesperado que havia explodido em uma reunião de rotina. Pedro, ainda pálido, parecia ter encolhido sob o peso do meu olhar. Eu voltei a atenção para meus colegas, transicionando instantaneamente do garoto invisível, vingativo, para o diretor de talentos inabalável. Peço desculpas pela revelação pessoal, Lúcia, Daniel, eu disse, com a voz medida e profissional. No entanto, este incidente serve para sublinhar o ponto crucial. A humildade que estávamos avaliando não era sobre aceitar a função no arquivo. Era sobre o caráter. Pedro demonstrou que, sob pressão, ele continuaria a tentar manipular a verdade, mentindo sobre seu passado corporativo, assim como mentiu sobre o caderno de trigonometria. Eu apontei para a tela que mostrava o relatório de suas falhas profissionais e mentiras no currículo. Nosso papel aqui na Atlas Tech é construir uma fundação de integridade. A aceitação desesperada de uma vaga de arquivo, seguida por queixas de desconforto e falta de comprometimento, apenas prova a falta de seriedade dele. O Dr. Ramos não contrata pessoas que vivem de fachada. Declarei. Eu me virei para Pedro uma última vez. Ele não tinha mais arrogância, apenas uma resignação humilhada. Você me ensinou, Pedro, que quem manda é quem tem coragem de esmagar o fraco. Você está errado. Quem manda é quem constrói o sistema. Hoje, você veio de joelhos até mim, e eu usei o sistema que construí para garantir que a Atlas Tech se proteja de pessoas como você. A verdadeira força não é a brutalidade, mas o controle. Eu acenei para a Lúcia. Por favor, Lúcia, inicie o processo de desligamento por justa causa, citando a quebra de confiança e a inconsistência de caráter demonstrada durante o período probatório. A segurança da nossa empresa está acima de qualquer drama pessoal. Pedro se levantou. Ele tentou dizer algo, mas apenas balbuciou. Ele pegou a foto amassada do Colégio Aurora, seu único pertence, e foi escoltado para fora por um segurança discreto, afundando novamente no anonimato, mas agora, sem emprego e sem o orgulho que o definia. Eu me recostei na cadeira, observando a cidade através do vidro. O rancor de 15 anos havia evaporado, substituído por uma calma profunda. A vitória não estava em vê-lo cair, mas em perceber que a promessa feita à beira da piscina havia me impulsionado a ser o homem que eu era. Um executivo de sucesso, um construtor de sistemas e, finalmente, o mestre do meu próprio destino. O garoto invisível estava, enfim, em paz.